Olá! Como vocês estão? Espero que bem. Me fale nos comentários como está sua semana. Hoje vou trazer para vocês um pouco da história do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele está sendo muito comentado nas redes sociais atualmente, por decisões tomadas que fez a balança subir e descer, uns apoiam, outros não, mas uma coisa é certa: a polêmica pode ir mais longe do que se imagina. Vamos ao programa História de Famosos de hoje. Não sei se é a primeira vez que você está assistindo o programa. Se for, pesquise aqui no canal, que tem outros programas contando história de famosos brasileiro para você assistir. Não esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, ativar o sininho clicando em todas as notificações, assim te avisaremos toda vez que tiver conteúdo novo por aqui. Deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos e amigas. Antes de entrar na história de hoje, quero saber uma coisa de vocês. Qual sua opinião em relação ao ministro do STF, Alexandre de Moraes? Responde aí nos comentários. Agora vamos conhecer um pouco da história dele. Alexandre de Moraes nasceu em São Paulo, 13 de dezembro de 1968. É um jurista, magistrado e ex-político brasileiro, o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. É professor associado da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, USP, onde se graduou. Tornou-se doutor em Direito do Estado pela mesma universidade, sob a orientação do professor Dalmo Daulari, apresentando uma tese sobre jurisdição constitucional. Obteve, em seguida, a livre docência com uma tese sobre o direito constitucional administrativo. Também é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi membro do Ministério Público de São Paulo, em que ingressou como promotor de justiça em 1991 e exerceu diversas funções. Deixou o MP em 2002 para assumir a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, nomeado pelo governador Geraldo Alckmin, cargo que exerceu até 2005, tendo sido, de 2004 a 2005, o presidente da FEBEM-SP, atual Fundação Casa. Compôs o Conselho Nacional de Justiça de 2005 a 2007. Após, foi secretário municipal de Transportes de São Paulo da gestão de Gilberto Kassab, de 2007 a 2010, e secretário municipal de Serviços, cumulativamente, de 2009 a 2010. Em 2010, fundou um escritório dedicado ao direito público, em que exerceu a advocacia até o fim de 2014, quando Geraldo Alckmin o nomeou secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Michel Temer a partir da abertura do impeachment de Dilma Rousseff, em 12 de maio de 2016. Em 2017, foi nomeado por Temer para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga do ministro Teori Zavascki, que morrera em um acidente aéreo. Atualmente preside a primeira turma do STF. Vamos conhecer um pouco de sua carreira profissional, Ministério Público, carreira, política e advocacia. Alexandre de Moraes iniciou sua carreira como promotor de justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo, de 1991 até 2002, sendo o primeiro colocado no concurso de ingresso. Dentro da instituição, exerceu os cargos de assessor do Procurador-Geral de Justiça e primeiro secretário da Associação Paulista do Ministério Público, eleito pela classe biênio 1994-1996. Em janeiro de 2002, deixou o Ministério Público e foi nomeado secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo pelo governador Geraldo Alckmin, exercendo o cargo de até maio de 2005. Também acumulou, de agosto de 2004 até maio de 2005, a presidência da antiga Fundação do Bem-Estar do Menor FEBEM-SP, hoje Fundação Casa. Em abril de 2005, foi nomeado pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva para integrar a primeira composição biênio 2005-2007 do Conselho Nacional de Justiça CNJ, por indicação da Câmara dos Deputados, em vaga destinada aos cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada.
De agosto de 2007 até 2010, exerceu na gestão do prefeito Gilberto Kassab o cargo de secretário municipal de Transportes de São Paulo, acumulando as presidências da Companhia de Engenharia de Tráfego 7, ISPTRAN São Paulo Transportes, Companhia de Transportes Públicos da Capital, e, também, a titularidade da Secretaria Municipal de Serviços de São Paulo de fevereiro de 2009 a junho de 2010. Após sua saída da Secretaria de Transportes, em 2010, fundou o escritório Alexandre de Moraes Advogados Associados, banca voltada ao direito público, com destaque em casos envolvendo políticos e agentes públicos, tendo defendido o deputado Eduardo Cunha em uma ação sobre o uso de documento falso. Licenciou-se da advocacia após sua nomeação por Geraldo Alckmin, em dezembro de 2014, para o cargo de secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o qual exerceu até 2016. Assumiu a secretaria prometendo o fortalecimento da legislação estadual no setor. Entretanto, sua passagem como secretário foi colocada em xeque diversas vezes por conta da violência excessiva diante de protestos e atos políticos. Segundo dados levantados pela TV Globo, a Polícia Militar foi responsável pela morte de uma em cada 4 pessoas assassinadas no estado paulista em 2015. Ainda em 2015, reportagem do Estado de AC. Paulo afirmou que Alexandre constava no Tribunal de Justiça de São Paulo como advogado em pelo menos 123 processos da área civil da Transcooper. A cooperativa é uma das 5 empresas e associações que está presente em uma investigação que trilha movimentações de lavagem de dinheiro e corrupção engendrado pela organização criminosa Primeiro Comando da Capital PSC. À época, Alexandre disse, por meio de nota, que renunciou a todos os processos que atuava como um dos sócios do escritório de advocacia e que estava de licença da OAB durante o período investigado, convidado pelo então vice-presidente da República, Michel Temer, para compor seu governo em caso de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Alexandre de Moraes tornou-se ministro da Justiça em 12 de maio de 2016. Em 3 de fevereiro de 2017, o ministério passou a se chamar Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em 22 de fevereiro, Moraes foi exonerado do cargo e nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira PSDB, de 2015 até 2017, quando solicitou sua desfiliação ao ser indicado para o STF. Vida acadêmica. Formado em Direito pela USP em 1990, também Alexandre de Moraes obteve o título de doutor em Direito do Estado no ano de 2000, com a tese Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais Garantia Suprema da Constituição, sob orientação do professor Dalmo Daulari, então titular de Teoria Geral do Estado. Em 2001 conquistou, pela mesma universidade, a livre docência em Direito Constitucional, com a tese Teoria Geral do Direito Constitucional Administrativo Perfil Constitucional da Administração Pública, da qual resultou o livro Direito Constitucional Administrativo, publicada pela editora Atlas. Antes de se tornar docente na Faculdade de Direito da USP, foi professor em cursos preparatórios para concursos públicos, tendo lançado a primeira edição do livro Direito Constitucional em 1997, também pela editora Atlas, atualmente em sua 32ª edição 2016. Esta obra é considerada um best-seller jurídico, pois de acordo com o próprio autor, foram vendidas mais de 500 mil cópias até o ano de 2009. Ingressou nos quadros da Universidade de São Paulo em 2002, após concurso público decorrente da aposentadoria da professora Ana Cândida da Cunha Ferraz, ex-procuradora do Estado de São Paulo. Atualmente é professor associado livre docente, tendo sido chefe do Departamento de Direito do Estado no biênio 2012 a 2014, além de ser professor titular da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde leciona desde 1998, e professor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, desde 1998, e da Escola Paulista da Magistratura, desde 2000. Em estudo realizado pelos advogados Bruno Menezes Lorenzetti e Pedro Henrique Gaulotti-Ticenic, divulgado nos sites Conjur e Migalhas, com base nos acórdãos proferidos pelo Supremo
Tribunal Federal em Controle de Constitucionalidade. Entre os anos de 1988 a 2012, constatou-se que Alexandre de Moraes foi o 7º constitucionalista mais citado em 18 ações diretas de inconstitucionalidade, uma ação de descumprimento de preceito fundamental e uma ação declaratória de constitucionalidade. Atuação no Supremo Tribunal Federal. Indicação em 6 de fevereiro de 2017. Alexandre de Moraes foi indicado por Michel Temer para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), em vaga aberta devido ao falecimento do ministro Teori Zavascki em um acidente aéreo. A indicação foi criticada por políticos da oposição, para quem Moraes, por seu histórico ligado ao PSDB, seria uma escolha político-partidária. Dentre os defensores da indicação, os ministros do STF Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes e Luiz Fux consideraram que a carreira política de Moraes não seria empecilho a uma futura atuação imparcial na Corte. Após sua indicação ao STF, a obra de Moraes passou por escrutínio e ele foi acusado de copiar trechos de livros de outros autores sem creditar as devidas autorias. No livro Direitos Humanos Fundamentais, Moraes usou de trechos idênticos à obra de Francisco Rubio Lorente, publicada 2 anos antes, sem dar créditos e informar que se trata de citação. Alguns juristas apontaram que o uso dos trechos sem clara indicação da fonte é um caso de plágio, enquanto Moraes defendeu-se afirmando que a obra espanhola copiada estava na bibliografia do livro. A viúva do autor e o professor José Luiz Rodrigues Álvares, que colaborou com a produção do livro de Lorente enquanto estudante, reprovaram a cópia feita por Moraes. Álvares, entretanto, apontou que não há direito autoral de Lorente no trecho copiado, devido a já ser uma citação de sentença do Tribunal Constitucional da Espanha. Em outro livro, Constituição do Brasil Interpretada, Moraes usou de trecho idêntico a livro escrito por Celso Ribeiro Bastos e Visgandra da Silva Martins. Neste caso, juristas apontam não haver plágio por ser um trecho curto e sem conceitos inovadores, mas apontam que se trata de negligência acadêmica. Foi também motivo de polêmica um encontro particular de Moraes com senadores, semanas antes de sua sabatina no Senado, a bordo de barco pertencente ao senador goiano Wilder Moraes, PP, ocasião em que o indicato teria passado por uma sabatina informal pelos parlamentares presentes. O episódio foi criticado por juristas, que o classificaram como uma postura inadequada. Sobre a aprovação e nomeação, em 21 de fevereiro de 2017, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou Alexandre de Moraes para o cargo de ministro do STF, por 19 votos a favor, 7 contrários e uma abstenção. Esta sabatina é o evento recorde de participação popular em sabatinas, por meio do portal e-Cidadania, com mais de 1.600 manifestações. Das 12 perguntas feitas pelo relator da sabatina, senador Eduardo Braga, 10 foram enviadas por cidadãos. No dia seguinte, o plenário do Senado Federal aprovou definitivamente a indicação de Moraes para o Supremo, com 55 votos favoráveis e 13 contrários. No mesmo dia, ele foi nomeado pelo presidente Michel Temer. Alexandre de Moraes tomou posse no dia 22 de março de 2017. Sobre a atuação, censura em 11 de abril de 2019, a revista Cruzoé publicou uma reportagem intitulada O Amigo do Amigo de Meu Pai. Segundo a publicação, a defesa do empresário Marcelo Odebrecht havia reunido um documento que mencionava Dias Toffoli, que, na época, era advogado-geral da União, como amigo do meu pai. Após a publicação da reportagem, Toffoli classificou o conteúdo da revista como mentiras e ataques, divulgadas por pessoas que querem atingir as instituições brasileiras e pediu ao ministro do STF Alexandre de Moraes que apurasse as informações. Em seguida, Moraes ordenou que a revista Cruzoé e o sítio Antagonista retirassem do ar todas as reportagens e notas que citassem Toffoli, além de estipular multa diária de R$100 mil e ordenar que a Polícia Federal ouvisse os responsáveis do site e da revista em 72 horas. A
decisão de censurar o conteúdo da revista causou críticas por órgãos de defesa da liberdade de imprensa e de expressão, como a Associação Nacional de Jornais ANJE, a Associação Nacional de Editores de Revistas ANER, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo ABRAGI, a Associação Brasileira de Imprensa ABI, e a Transparência Internacional, e pelo ministro da Corte Marco Aurélio Melo, que afirmou ter tido censura e retrocesso na decisão do colega Alexandre de Moraes. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, também repudiou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o que considerou inadmissível. Posteriormente, Alexandre de Moraes voltou atrás na decisão e revogou seu próprio ato. Suspensão de nomeação para a diretoria-geral da PF. No dia 29 de abril de 2020, o ministro suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal PF, em razão da proximidade de Ramagem à família Bolsonaro. O pedido para suspensão foi por uma liminar do PADT. A decisão do ministro gerou críticas e elogios. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a decisão. Segundo Lula, a decisão do ministro só se justificaria se tivesse algum ilícito contra Ramagem comprovado. Já o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, apoiou a decisão por entender que poderia ser um aparelhamento da PF. O jurista Pedro Serrano, declaradamente de esquerda, defendeu Jair Bolsonaro ao dizer que a decisão do STF feriu a soberania popular. Alguns dos ministros do STF defenderam Moraes, alvo de críticas do presidente a Bolsonaro. Sobre sua vida pessoal, Alexandre de Moraes é casado com a advogada Viviane Barci de Moraes, com quem tem 3 filhos, Gabriela, Juliana e Alexandre. Todos estes dados foram coletados através do Wikipédia, a enciclopédia livre. Assim chegamos ao fim de mais um programa História de Famosos, aqui na TV IW. Não esqueça, inscreva Sergipe no canal, se ainda não for inscrito, ative o sininho clicando em todas as notificações, pra gente te avisar toda vez que surgir conteúdos novos por aqui. Deixe seu gostei, clicando no símbolo do joinha, compartilhem nossos conteúdos com seus amigos e amigas. Até mais!